ouvidos quiseram ouvir o que nós ouvimos, vidas preciosas quiseram testemunhar o que nós testemunhamos. Alguns daqueles irmãos amados que 25 anos atrás lançaram a semente, não puderam ver o que nós estamos vendo, presenciar o que nós estamos presenciando. E eles não estão lá no céu agora, olhando para cá e rindo, não. Porque quem está lá no céu não vê o que acontece na terra. Mas que quando a gente chegar lá, eles vão perguntar para a gente, isso eles vão. E nós vamos contar. Porque nós tivemos esse privilégio de ver, irmãos, o que nós temos aqui é a realização de um sonho que outros sonharam e que nós vemos tornar-se realidade. Quais são os nossos sonhos? O que nós projetamos para o futuro e que pela graça de Deus veremos tornar-se realidade, ou se não, o verão nossos filhos, netos e bisnetos. Que o Senhor semeie sonhos grandes no nosso coração, que os nossos sonhos sejam do tamanho do Senhor nosso Deus, porque aqui está a prova de que Ele é fiel e de que aquilo que parece impossível aos homens, para Deus é perfeitamente realizado. Eu queria convidar você, meu amado, minha amada, nessa noite festiva, histórica, memorável, a abrir a sua Bíblia, mesmo assentado em Mateus capítulo 16. Eu vou ler do verso 13 ao verso 19. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 19. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero agradecer a presença de cada amado, de cada amada, dos irmãos aqui da comunidade de Cidade Pomar, dos pastores presentes, dos diáconos, de todos os irmãos e irmãs que atenderam ao nosso convite e falar da nossa alegria por estar aqui hoje com vocês, a Igreja Batista em Mata da Praia, tendo esse privilégio de ver uma filha se tornar irmã. Mas a verdade também é que não existe ex-mãe, não é, pastor Josimar? Então sempre teremos esse carinho e os irmãos sempre poderão contar conosco e com as nossas orações. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. A igreja é tida em mais alta conta na Bíblia Sagrada, porque ela é tida na mais alta conta pelo autor da Bíblia Sagrada, que é o Senhor nosso Deus. A igreja é descrita como o sal da terra, a luz do mundo, lavoura e edifício de Deus, corpo de Cristo, Israel de Deus, família de Deus, casa de Deus, coluna e esteio da verdade, povo de Deus, rebanho de Deus, Jerusalém celestial, noiva do Cordeiro. Assim, com palavras e expressões tão belas, o Senhor se refere à sua amada igreja. E esta passagem que acabamos de ler traz pela primeira vez a palavra igreja na Bíblia. E atrás, nos lábios
do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Nós poderíamos dizer que se o capítulo 2 de Atos é a certidão de nascimento da igreja, o capítulo 18 de Mateus é o ultrassom. Aqui está a igreja sendo gestada, aqui está a igreja sendo preparada para o nascimento. E Jesus, o Senhor da igreja, nos mostrando o que significa ser membro de uma igreja de Cristo. A primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós podemos afirmar é que ser membro da igreja de Cristo significa conhecer a Cristo. Porque só pode ser membro da igreja, só pode pertencer à igreja quem a Cristo conhece. Embora o Senhor Jesus caminhasse pelas ruas empoeiradas da Palestina no primeiro século da nossa era e fosse por isso alguém muito famoso, as pessoas acorriam às multidões ao seu encontro pelas curas que realizava, pelos ensinos que proferia, a verdade é que poucos conheciam Jesus. O fato é que quando Cristo perguntou aos apóstolos o que andam dizendo por aí a meu respeito, só ouviu barbaridade. Barbaridade. Só ouviu heresia, superstição. Mestre, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, alguns estão dizendo que o Senhor é o João Batista que voltou dos mortos. Você entende? As pessoas, embora ouvissem falar de Jesus, não sabiam quem Jesus era. E é triste, mas isso não mudou muito nestes 2000 anos. Ainda hoje, se nós pararmos para conversar com um colega da escola, com um amigo do trabalho, com um vizinho, e perguntarmos quem é Jesus para você, escutaremos muitas respostas erradas. Para ser um membro da igreja de Cristo, é preciso conhecer o Cristo da igreja. Pedro, divinamente inspirado, movido pelo Espírito Santo, declarou a verdade e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De modo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que para alguém ser membro de uma igreja, precisa saber quem Cristo é. Precisa crer que Ele é o Salvador, o Deus que se fez carne. Mas precisa conhecer isso não apenas intelectualmente, precisa conhecê-lo experimentalmente. Pedro e os apóstolos conheciam Jesus, não apenas de maneira teórica, mas eles o conheciam na prática, porque andavam com Jesus. Então, para a gente ser membro de uma igreja, e hoje digo isso porque é o nascimento de uma igreja, a Igreja Batista em Cidade Pomar, é preciso saber quem Jesus é, conhecer o Cristo de Deus. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que ser membro da Igreja de Cristo significa viver para Cristo. O Senhor, elogiando a boa resposta de Pedro, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não se referia Jesus a Pedro como pedra, mas se referia a Jesus ao que Pedro dissera, a sua convicção, a sua crença. Porque quando Jesus pergunta o que dizem aí a meu respeito, e Pedro dá a resposta certa, Cristo fala: muito bem, eu sou de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, e digo mais, eu sou a pedra sobre a qual a minha igreja está edificada. E é por isso, meus amados irmãos e irmãs, que a igreja prossegue e cresce. A igreja recebe muito pouca ajuda, e muitos tentam atrapalhar o seu progresso, o seu crescimento. Ao longo dos séculos, governos poderosos, exércitos, ideologias, crenças tentaram acabar com a igreja, mas a igreja permanece, porque a base é Cristo. Filho, filha, a base da sua vida é Cristo. Para ser membro da igreja de Cristo, não basta gostar de Cristo,
não basta simpatizar com Cristo, não basta acreditar em Cristo, é necessário construir sobre Cristo. Ele tem que ser a sua base, ele precisa ser o verdadeiro sustento. Há uma frase, é uma frase anônima, mas eu acho que contém muito de verdade, que diz o seguinte: quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Sobre o que se edifica a sua fé? Sobre as pessoas que são imperfeitas e que podem decepcionar, como nós tantas vezes temos decepcionado? Ou a sua fé repousa sobre aquele que nunca decepciona? Qual é a base? Qual é a rocha? Irmãos, a base da igreja não pode ser pessoas imperfeitas como Pedro, ou João, ou Marcelo, ou Josimar. A base da igreja precisa ser Cristo. E eu acredito que todos nós estamos aqui hoje à noite por causa de Cristo. É tudo por Cristo, com Cristo e para Cristo. Glória, pois, a Cristo eternamente. Amém. Que Ele receba todo o louvor, que Ele receba toda a exaltação, que Ele receba todo o mérito, que tudo o que nós fizermos seja para agradar-lhe o coração, para demonstrar a nossa gratidão por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele significa nas nossas vidas. Que jamais trabalhemos na obra do Senhor esperando reconhecimento humano, o aplauso, o elogio do próximo, mas tão somente a palavra do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como a Deus, não aos homens, porque de Deus recebereis a recompensa. Servi, pois, a Cristo, o Senhor. Para sermos membros da igreja de Jesus, Jesus precisa ser a base da nossa vida, a rocha da nossa vida. Ele precisa ser a nossa vida. Tem pessoas que acham que vão trabalhar para Deus e caminhar com Cristo. É o contrário. A gente tem que trabalhar com Cristo e viver para Deus. Que Ele seja a verdadeira razão de tudo aquilo que fazemos. Em terceiro e último lugar, nós podemos afirmar que ser um membro da igreja de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, significa falar de Cristo. Jesus estava preocupado com a igreja? Sim. Mas Ele também estava preocupado com as portas do inferno, preocupado em arrombá-las, colocá-las abaixo. E então, já aqui nesse ultrassom da igreja, nós podemos identificar a sua vocação evangelística, missionária. Porque quando Jesus fala de uma igreja, fala de algo edificado sobre a rocha, firme e inabalável, e que avança de tal maneira que as portas do inferno caem. Jesus tem dado à igreja as chaves do reino dos céus. O que nós ligamos na terra é ligado no céu. O que nós desligamos na terra é desligado no céu, de tal maneira que as portas do inferno não prevalecem, mas caem. Irmãos, qual é a chave que Cristo nos tem dado? É a proclamação do Evangelho. Ele confiou a mensagem à igreja. A igreja tem nas mãos essa chave, a chave da proclamação da verdade, do plano de salvação, do Evangelho de Cristo, do ensino neotestamentário. E quando a igreja usa essa chave, as cadeias são abertas, as prisões esvaziadas, os olhos se abrem, as escamas caem, os demônios são envergonhados, vidas preciosas são libertas, lares são transformados, casamentos são restaurados, cativos são libertos, Satanás é posto em disparada, em fuga, e o nome de Jesus é glorificado. Então a igreja precisa evangelizar, cumprir com o seu mandamento. Essa é a missão da igreja. A gente não tem que ficar com medo de que o inferno entre por aquelas portas. É o diabo que tem que ficar com medo de que a gente saia
derrube as portas dele e resgate ali as almas preciosas pelas quais Jesus morreu. Ser uma igreja de Cristo é ser uma proclamadora da sua palavra, da sua verdade. Essa igreja hoje nasce com 99 ovelhas. E espiritualmente, toda igreja tem 99 ovelhas. Uma igreja pode ter 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros, mas aos olhos do pastor da igreja, que é Cristo, o rebanho terá sempre 99 ovelhas. Porque o bom pastor estará sempre em busca da que se perdeu, da que está longe. E se essa igreja não se enxergar como uma igreja de 99 membros, independentemente do seu crescimento, não será uma verdadeira igreja de Cristo. Que em nome de Jesus, os irmãos sempre se vejam como tendo 99 membros. Quantos membros tem a sua igreja? 99. Lá no hall de membros são 400. Mas a gente sempre está em busca da 100ª ovelha, porque esse é o sentimento do nosso Senhor, do nosso bom pastor. Ser membro da igreja de Cristo é uma tremenda responsabilidade, mas é também um incomparável privilégio. Um crente estava completando 100 anos de idade e fez um culto de ação de graças lá na igreja. E foi uma festa, imagine aquele vovozinho, 100 anos, lá na igreja, todos os irmãos, um culto em ação de graças. Ali estavam os netos, os bisnetos, os tataranetos, aquela homenagem. E a certa altura, um dos netos que estava na celebração, virou-se para aquele ancião e disse: avô, o senhor tem 100 anos. O senhor já caminhou na presença de Deus tanto tempo. Por que o senhor continua vindo na igreja? Todo domingo o senhor não perde um culto. Porque nós sabemos que não é fácil para o senhor. O senhor se move com dificuldade, não consegue ficar sentado confortavelmente por muito tempo. Seus ouvidos já não estão tão bons, a sua vista também não. Por que o senhor continua vindo à igreja? O senhor já podia ficar em casa agora, já deu a sua contribuição. E aquele crente de 100 anos deu a seguinte resposta: eu faço isso por amor ao meu Deus, porque eu recebi um chamado e disse: eis-me aqui. E porque eu quero que todo mundo saiba de que lado eu estou. De que lado você está? Se você ficar em casa, as pessoas não vão saber. Que todos saibam que você está do lado de Cristo, porque você é membro da igreja de Cristo. Comparece aos cultos da igreja de Cristo e ora, contribui e trabalha para que a igreja de Cristo cresça e prevaleça para a glória do Senhor. Amém. Deus nos abençoe.